Fala galera, beleza? Estamos aqui de novo, continuando aí a correção dos nossos exercícios na linguagem C. Bom, a gente já fez o exercício aí do cálculo do IMC. Agora a gente vai fazer um código para calcular a depreciação do valor de um veículo. Então, vamos começar aqui só para colocar uma observação aqui, fazer um comentário usando barra barra. Então, depreciação do valor de um veículo. Então, o exercício é mais ou menos assim. Vamos supor que a gente tem um carro aí que vale 10 mil reais. E eu vou falar para vocês que esse carro ele vai desvalorizando 1.500 reais a cada ano que passa. Então, o que a gente vai fazer? O usuário vai informar quantos anos se passaram desde que ele comprou esse carro e a gente vai apresentar o valor do carro corrigido aí já aplicando a sua depreciação. Então, vamos lá. Bom, como a gente vai ter que apresentar um resultado, como a gente vai ter que ler uma informação que o usuário vai mandar para a gente, então é necessário aí utilizar comandos de entrada e saída. Ou seja, a gente vai mais uma vez aí chamar o cabeçalho de Standard Input Output, ou seja, entrada e saída padrão. Beleza. Aí a gente vem aqui para a função principal, main. Declarei a função principal. Abre primeiras chaves aí, que é o início, chaves fechando aqui do fim, e aqui dentro a gente coloca o nosso código. Bom, primeira etapa aí, dentro do bloco de código, é colocar as variáveis que a gente vai utilizar. Então, a princípio a gente já pensa que, vamos pular a parte do tipo da variável, vamos pensar quais variáveis a gente vai trabalhar. Bom, eu vou ter aí o valor inicial do carro, que é 10 mil. Eu posso não utilizar isso como variável, eu posso deixar direto o valor total dentro da operação, mas geralmente a gente atribui isso a uma variável ou uma constante que seja. Por quê? Porque se for o caso, eu posso alterar direto aqui em cima, no topo do código, ao invés de ter que ficar mexendo em fórmulas dentro do código. Para um código pequeno, isso pode parecer algo simples, algo desnecessário. Mas se for um código muito extenso que você usa várias vezes esse número, pode se tornar algo um pouco mais complexo, pode passar alguma coisa batido. Se você tiver que fazer alguma alteração no valor do veículo, por exemplo, você teria que alterar manualmente em todas as expressões que tivessem contidas ao longo do código. Então, para evitar isso, a gente já cria uma variável chamada carro. Bom, a gente está falando de valor monetário. Então, a gente tem aí os centavos, ou seja, a gente precisa trabalhar com casas decimais. Então, a gente tem o carro, que aí é um valor do tipo real, ou seja, a gente vai declarar ele como float. Além do carro, eu preciso aí colocar o valor final dele, depois de aplicado aí o desconto da depreciação. Então, vamos criar uma variável chamada aí valor final. Ou melhor, vamos simplificar, chamar ele de VF. Bom, a gente também tem o tempo que vai se passar aí para as pessoas irem calculando a depreciação. E o usuário vai informar isso. Bom, a gente vai falar em anos. Aí eu não dei a brecha para a pessoa trabalhar com valores quebrados. Então a gente pode chamar aí a variável ano do tipo inteiro. Então a gente vai chamar aí variável do tipo int ano. Beleza. Bom, então já inicializei o código aqui, criei as variáveis aí, valor final, carro, ano. Bom, eu já sei que o valor do carro é de 10 mil reais. Ou seja, eu posso falar aqui que carro vai receber 10 mil como valor inicial. Ou seja, se eu tiver que mudar depois da execução do meu código aí, o carro é um outro carro, eu vou alterar direto aqui, ó, onde eu estou atribuindo o valor para a variável carro. Então, vamos lá.
Um espacinho aqui, fica mais fácil. Beleza. Agora a primeira coisa que eu preciso saber aí quantos anos se passaram, né? Então, vamos colocar aí um textinho para a pessoa. Printf. Informe quantos anos passaram para calcular a depreciação. Pô, vamos tirar o acento para não ter problema. Do carro. Veículo. Vamos manter o veículo aqui. Beleza. Então, informe quantos anos se passaram para calcular a depreciação do veículo. Vou dar um espacinho aqui. Agora é a parte que eu vou ler o dado que o usuário vai informar. Então, vamos com o scanf aqui. Opa! Então, ele vai informar quantos anos se passaram. Variável ano aqui, ó, tipo inteiro. Então, aqui eu preciso indicar o tipo de dado que eu vou armazenar. Percentual D a gente utiliza para armazenar aí valores do tipo inteiro. Então, estou informando que aqui eu vou armazenar uma variável do tipo inteiro. Fora das aspas duplas aqui, vou colocar um E comercial, ou seja, estou endereçando esse dado que eu vou ler para a posição de memória onde está a variável ano. Beleza, ponto e vírgula. Ok, já tenho o tempo aí que se passou para calcular a depreciação. Então, eu sei que o valor final vai ser igual a carro menos ano vezes 1.500, ou seja, o carro desvaloriza R$1.500 por ano. Olha, que assim como o carro, a gente pode fazer diferente. A gente pode simplesmente fazer assim, ó, em vez de eu posso colocar o 1.500 aqui, vai dar certo? Vai dar certo. Mas partindo do mesmo princípio que a gente fez lá no carro, a gente pode fazer assim, ó. Depreciação, vou colocar uma variável chamada depress. E aí eu declaro ela aqui também como tipo real, tipo float. Opa, aí declarei ela ali, eu preciso informar aqui o valor inicial dela, então. Então, a ação vai receber aí R$1.500, ponto e vírgula. Estou falando então que o carro vai receber ano vezes depreciação. Gente, seguindo a lógica matemática aí, a multiplicação, com asterisco aqui, então tem preferência ante a subtração, ou seja, no nosso código vai executar primeiro esse bloco aqui, mesmo sem eu colocar parênteses. Se fosse o contrário, se fosse uma fórmula que eu precisasse multiplicar primeiro e subtrair depois, mas eu precisasse apontar aqui que essa etapa tinha que ser feita primeiro, eu teria que limitar com parênteses. Aqui não vai ser o caso que por conta da multiplicação, essa operação ali já tem preferência. Então, isso aqui vai ser o que vai ser executado primeiro. Então, ficaria mais ou menos isso aqui, ó. Ficaria aí, vou colocar um ponto e vírgula aqui, finalizei o código, aqui vou colocar um comentário. Ficaria mais ou menos isso aqui, ó. VF vai receber 10.000 menos ano vezes 1.500. Aí o usuário vai informar aqui o valor do ano. Certo? Então, basicamente isso aqui é uma função. Beleza. Calculei o valor do VF, ou seja, o valor final do veículo. Agora eu vou apresentar esse valor para o usuário. Então vamos lá. Printf. Vamos colocar um /n aqui só para dar uma organizada. O valor
final do veículo é de, dá um espaço, colocar aqui, ó, percentual, indicando o nome da variável, aliás, o tipo da variável, né? Então, eu vou apresentar o valor final, ele é do tipo real que está aqui. Então, basicamente, eu vou indicar aqui o percentual F, ou seja, eu estou falando que nessa posição, eu vou colocar a variável chamada valor final. Ah, mas eu queria colocar mais texto. Diferente do que a gente fazia no Visualg, eu não preciso colocar aqui vírgula, abre aspas e continua o texto. Não, posso fazer isso aqui, ó. Opa, coloca aqui, ó, dá um espacinho. Reais. Ou seja, eu estou falando aqui, ó, o valor final do veículo é de, aí aqui ele vai puxar o valor referente a VF, que eu já reservei. Vai trazer o valor e vai aparecer a palavra reais na frente. Então, ele já vai aí encaixar o valor da variável entre esse bloco de texto aqui e esse resto de texto aqui. Então, é bem mais fácil até mesmo para escrever variável. Se eu tivesse outras variáveis para apresentar, eu poderia colocar aqui o símbolo correspondente ao tipo de variável e chamar ela aqui na frente, sempre respeitando a sequência aí das variáveis, certo? Então, beleza. Agora, vou colocar um getChar aí só para aguardar a digitação do usuário. Vamos colocar 2, só por via das dúvidas. Porque às vezes acontece, quando você aperta lá no final do resultado, ele já te mostra ali e fecha a tela. Ele executa muito rápido. Então, vamos ver como vai ficar. Ó. Compilar e rodar. Ele vai pedir para a gente nomear o código. Vamos colocar aqui, ó, depreciação. Vou mudar o formato dele para .c. Venho aqui em salvar. E, opa, ele apontou um erro aqui, ó. O que ele apontou de erro? Ah, aqui, ó. Eu fui mostrar como que a gente fazia no Visualg, colocava uma vírgula depois, essa vírgula aqui não existe. Então era só essa vírgula inicial. É que no Visualg a gente colocaria uma vírgula aqui e poderia continuar com o texto. Aqui não é necessário fazer isso, então fica mais fácil. Aquela vírgula não existe, vamos executar de novo aqui. Opa, agora foi. Vamos lá. Só ver aqui. Informe quantos anos se passaram para calcular a depreciação do veículo. Vou colocar aqui 3 anos. O valor do veículo, o valor final do veículo é de R$ 5.500. Bom, ó, o valor inicial era 10 mil. Então, a cada ano aí depreciam 1.500. 1.500 vezes 3 vai dar 4.500. 10 mil menos 4.500 dá 5.500. Então, o resultado está certo. Aqui, ó, como é do tipo float, vai trabalhar com 6 casas decimais. Então, é o mesmo problema do exercício anterior. A gente pode simplesmente vir aqui, ó, e colocar 1.2 para formatar a forma como é apresentada a variável. Vamos acrescentar mais um detalhe aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar a informação inicial para o usuário, ó. O valor inicial do carro é de percentual F reais e a depreciação anual é de percentual F reais. Aí aqui terminei o bloco de texto. Vai cortar um pouquinho da tela, então vamos colocar, ó. Então vamos cortar esse bloco de texto aqui para não cortar da tela.
o valor do carro é de... Vamos tirar os reais aqui para economizar espaço. Então, a gente vai apresentar o seguinte. O valor do carro é de... Aqui a gente vai colocar uma variável, que vai ser do valor do carro. E a depreciação anual é de... E aqui a gente vai colocar o valor da depreciação. Terminei aqui, bloco de texto, vírgula. Então, primeiro eu vou apresentar a variável do carro, que é do tipo float aqui. Então, ou seja, já indiquei aqui o percentual F e vou colocar aqui, ó, carro. Em seguida, vou apresentar outra variável aqui na frente, ó, que é o valor da depreciação anual, que é de 1.500. Opa, perdão. Aqui a gente coloca o nome da variável também, ó. Ou seja, apesar de eu colocar elas aqui, o que vai acontecer? Bom, primeiro eu indiquei uma posição aqui de variável. Então, essa primeira posição diz respeito à variável carro. Essa segunda posição diz respeito à variável depress. E eu poderia apresentar 4, 5 variáveis, então eu faço esse esquema. Eu reservo a posição delas aqui dentro do bloco de texto, e aí, depois do bloco de texto, eu apresento elas sequencialmente, seguindo a ordem que eu lancei elas aqui. Então, por exemplo, se eu fosse apresentar a variável ano, primeiro, se eu invertesse a ordem, ele não ia apresentar as variáveis. Por quê? Porque nesse caso aqui não teria diferença, pois as variáveis são do tipo real, então apresentaria. Agora, se eu fosse apresentar primeiro o ano, que é do tipo inteiro, e depois o valor da depreciação, que é do tipo real, se eu invertesse, o símbolo aqui não seria correspondente ao tipo de variável, então não apresentaria. E se você tentar apresentar uma variável de um tipo diferente, pode dar problema ali na apresentação do texto, então não funcionaria direito. Mas isso só para vocês entenderem como funciona. Ponto e vírgula aqui, vamos tentar rodar essa parte aí, ó. Então, opa, abriu aqui, ó. Vou ter que estender um pouquinho aqui. Ele já ajustou para mim, ó. Tá. Vou fechar aqui, porque o que aconteceu? Ele já emendou os dois blocos de texto, então vou ter que dar um /n aqui no começo também. Vamos lá. Agora sim, ó. O valor do carro é de 10 mil e a depreciação anual é de 1.500. Informe quantos anos se passaram para calcular a depreciação do veículo. Vou colocar aqui, ó. 5 anos, vai dar 7.500 de depreciação, vai apresentar 2.500. Vamos lá? Aí, ó, o valor final do veículo é de R$ 2.500. E é isso. Aí aqui a gente pode, mais uma vez, formatar as casas decimais, só para deixar um pouco mais estético o negócio. Mas é basicamente isso, gente. Então não tem segredo. Tanto para apresentar variáveis na tela aí, quanto para fazer a sua leitura, é bem tranquilo. E é isso. Beleza, pessoal? Valeu, até mais.